Olá, querido aluno da FATEG, que é o professor Clóvis. Nossa aula hoje é Teontologia. Partindo para a introdução, o objetivo da Teontologia é estudar a respeito do ser de Deus, que é a base maior para a fé cristã. O cristão precisa conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é uma tarefa simples. E aqui, como somos acadêmicos, estamos falando de formas técnicas dentro desse estudo, para conhecer a Deus. Então, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, com as informações que ela nos oferece, nós chegamos ao conhecimento de Deus, tá bom? Deus se revela na natureza e na Escritura. Vamos começar então sobre o ser de Deus. Você vai encontrar esse tópico, esse capítulo, melhor dizendo, o seu livro-texto, o ser de Deus. Então, da essência, o que Deus é em si mesmo, de atributos, perfeições que revelam seu ser e seu caráter, os tipos incomunicáveis só pertencem a Deus, comunicáveis refletem-se parcialmente em nós. Então, como conhecer a Deus biblicamente? A própria natureza, ela revela a essência de um Criador em uma obra inteligente, né? A natureza, ela traz esse conhecimento. E o Senhor se revela de uma forma bem particular através do seu Espírito que habita na vida dos seus eleitos. Então, em um senso comum, as pessoas têm um conhecimento prévio do Criador, de uma obra inteligente, bem arquitetada, bem planejada, e de outro, há os que se relacionam diretamente, que possuem essa vivência através do Espírito de Deus. Quando ele fala aqui a respeito de suas perfeições, que revela o seu caráter, de antemão já quero falar para você que Deus, ele é perfeito. Ele não é imperfeito, ele é perfeito. Então, em toda a sua em todo o conhecimento sobre Deus, ele sempre se apresentará de uma forma perfeita. Não há imperfeição em Deus. E aí eu quero entrar em um ponto bem interessante. Porque quando se diz aqui tipos de atributos comunicáveis, isso mostra que Deus ele quer se revelar aos seus. E para Deus se revelar dentro da história do seu povo, que nós acompanhamos na Bíblia Sagrada, existem alguns atributos comunicáveis. Existem formas comunicáveis que esse ser imensurável, né, dentro desse nosso cognitivo limitado, é difícil poder descrevê-lo, ele se comunica de forma que nós, seres mortais, possamos entender conforme a sua vontade. Por exemplo, quando Deus ele diz assim, eu estendo as minhas mãos para abençoar, os meus ouvidos estão atentos à oração, os meus olhos estão vendo. Esses atributos comunicáveis, ele entra dentro de uma classe chamada de antropomorfismo. Um ser espiritual que usa de uma comunicação física para que seres dentro de uma estrutura física possam entender. Então, quando Deus fala das suas mãos, dos seus olhos, da sua boca, ele está usando uma forma de comunicação com seres limitados como nós. E quando ele também diz assim, eu me arrependo de ter criado o homem, por isso eu vou mandar o dilúvio. Aí depois você vê na Bíblia, a própria Bíblia dizendo que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aí você pode falar, mas existe aqui então algum equívoco? Não, não existe. Deus está usando um atributo comunicável. Nesse caso, é a
antropopatia, ou seja, quando ele fala de emoções, quando ele fala de paixões, quando ele fala de ira, de alegria, entra dentro desses atributos comunicáveis do Senhor, tá? Em João 4:24 diz que Deus é Espírito. Então Deus é Espírito, ele é imaterial, invisível, incorruptível. O culto deve ser em espírito e em verdade. Chegamos no pontinho da espiritualidade. Esse é um ponto interessante, né? Porque a maioria das pessoas querem desenvolver a sua espiritualidade. E de senso comum, uma pessoa não conhecedora do Evangelho, da Palavra de Deus, da teologia, enfim, se ela quer ser espiritualmente desenvolvida, ela precisa ter uma conexão espiritual. Porém, o que nós temos de revelação desse espírito maior, desse espírito que é o Espírito de Deus, que se relaciona com a obra da sua criação, é muito interessante, porque é do Espírito, desse Espírito, o Espírito de Deus, é que surge todas as coisas. Quando nós encontramos no Gênesis que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando João começa a falar, quando ele começou a escrever o seu Evangelho, ele falando de Jesus, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que existe foi feito, né? Se fez. Então, é do Espírito que surge, então o quê? A vida. E a matéria. E depois haverá essa junção de um corpo espiritual glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Tá? Então, o nosso Senhor é Espírito, e ele só pode ser adorado em espírito e em verdade. Aquilo que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. Vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já não é com obras religiosas, já não é com certos aspectos ritualísticos, mas a condição é que seres espirituais adorem aquele que é o Espírito, né? O Espírito verdadeiro. E só é possível isso com o nascer de novo, né? Com essa adoção, com a presença do Espírito Santo habitando na vida dos eleitos de Deus. Por isso quero abrir aqui, um aspas e deixar uma informação para você, que talvez venha de uma outra linha teológica, você que tem esse medo, né, da marca da besta, do 666, dessas coisas todas, não tem nada a ver essa marca da besta com chip, com código de barras, conforme um monte de coisas que as pessoas foram falando no desenvolver das eras aí. A marca da besta nada mais é do que uma cópia fraudulenta da marca de Cristo. A marca de Cristo que é uma marca espiritual, conforme é dito no Apocalipse, conforme é relatado a respeito daqueles que pertencem a Deus. Eles têm a marca na fronte, ou seja, é propriedade do Senhor. Então, essa marca da besta nada mais é do que a marca daqueles que não são filhos de Deus, tá? Mas que as suas obras evidenciam que são filhos das trevas. Nós chegamos aqui em um ponto também que você vai estudar aí, você irá estudar a respeito da infinitude, vou colocar aqui em cima. Esse ponto aqui é bem interessante porque ele mostra ali em Salmos 139, 7 ao 10, né, versículo 7 ao 10, que Deus é ilimitado em poder, espaço e tempo, ou seja, onipresente, incompreensível, ele é onisciente, Deus pode estar em todos os lugares,
mas ele não está em todas as pessoas, ele conhece todos os pensamentos, nada foge da sua compreensão, porque a matriz do conhecimento e do saber, tudo vem dele. Então, tudo que você imaginar de vida existente provém do Senhor, tá? Então, não tem como o Criador ser desconhecido de qualquer obra que provenha de um pensamento, de uma ação, de um raciocínio. Ele tem ciência de tudo, tá bom? Então, ele é ilimitado em poder, espaço e tempo. Como assim? Vamos lá. Tempo. O ser humano nasce, o ser humano cresce e o ser humano vai morrer. Esse é o ciclo da vida. Nós celebramos a vida, lutamos no decorrer dessa vida e choramos quando a morte se aproxima de um ente querido, de alguém que nós amamos, ou até mesmo, talvez, a pessoa quando está no leito de morte, ela vai se entristecer muito. Porém, o Senhor, ele não nasceu, ele não cresceu, ele não vai morrer. Ele criou o tempo. Então, o tempo, ele foi criado por Deus. Então, aquele que criou o tempo está acima do tempo. Ele não é velho, ele não é novo. Mas ele tem cabelos brancos, parece um ancião. Lembre aí do antropomorfismo, da antropopatia, para falar das emoções e das questões físicas. Ele está acima de tudo isso, tá? É um ser antemporal, infinito. Não tem como você determinar a existência de Deus, porque ele não existe. Ele criou a existência. Então, tudo que nós entendemos de existir, ele provém após a criação. Deus está antes da criação. E nós não sabemos nada sobre o antes, né? Então, ele não foi criado, ele não tem origem. A infinitude de Deus é tudo isso aí, é magnífico, né? Pois bem. O ponto da eternidade que você vai estudar aí Salmos 92, Deus não tem começo nem fim, vive fora do tempo, base da nossa confiança. Ele não muda. Nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus que sempre existirá e quis ele, segundo o seu plano, o beneplácito da sua vontade, escolher um povo, organizar a eternidade, e definir que esse povo vai viver com ele durante a eternidade em um outro ciclo não conhecido, que é o ciclo sem morte, sem dor, sem tristeza, sem fraquezas, e enfim, né, sem debilidades, sem tantas outras coisas que nós experimentamos nessa vida. Então nós temos algo a experimentar, algo novo vai surgir. Tudo se fez novo. E esse novo, ele vai se cumprir na vida do povo de Deus, porque Deus quis assim, né? Então, essa vida, ela é apenas uma passagem, conforme Tiago diz, né, na sua epístola, nós somos como uma nuvem passageira, hoje está aqui, amanhã já não está mais. Então, o que o Senhor tem preparado é muito maior do que nós possamos aí entender e imaginar. A eternidade nos aguarda. Estamos prestes a ser eternos. E essa obra se concluirá na consumação final dos séculos. Então, seremos eternos junto com o Pai, com o corpo glorificado, conforme o corpo do Senhor Jesus ressurreto. Por isso nós louvamos e vivemos nessa esperança. Nosso Deus, Ele é eterno. E criou a eternidade para nós. A imutabilidade, vou colocar aqui, você vai aprender sobre isso aí. Lembrando que o objetivo da aula de teontologia e das outras disciplinas aqui na FATEG é dar um norte, né? Ensinar aí o que você vai aprender, para que você, como eu falei no vídeo de bibliologia, tem esse interesse de conhecer mais e mais e mais a respeito da teologia reformada e se torne um pesquisador. O objetivo é esse, tá? Não adianta ficar aqui um dia dando aula de teontologia, você vai nem querer mais ouvir o professor Clóvis, eu não quero isso não.
A mutabilidade, eu, o Senhor, não mudo, tá? Eu, o Senhor, não mudo. Caráter e propósito eternamente firmes. Garante a fidelidade de suas promessas. Caráter e propósito eternamente firmes. Garante a fidelidade de suas promessas. O Senhor não muda. Então, voltando àquele ponto importante, bem importante, quando você vê na Bíblia o Senhor falando que está irado, ou que ele se arrependeu, lembre da antropopatia, tá bom? São formas comunicáveis para o entendimento da criatura. Mas no seu ser, ele não muda, tá? Ele não muda. Deus não tem essa fraqueza que a criatura tem de mudar, de se arrepender ou de não se arrepender. Isso é coisa de criação, de criaturas, não do Criador. Coisa interessante também, e a gente vai falar aqui sobre a unidade, tá? Vou colocar um pontinho aqui. Unidade. Quando o Senhor revela a Moisés, eu estou voltando aqui para a questão do que Deus não muda, e ele se apresentando, né, quem é Deus. Quando Deus fala para Moisés ir até o Egito e buscar o seu povo, e tirar o povo que estava sendo ali escravizado e sofrendo bastante, Moisés fala assim, eu vou, mas a quem eu devo anunciar aos filhos de Israel, a quem eu devo anunciar ao povo que está sofrendo? E o Senhor vai falar, olha, você vai falar que o eu sou o que sou, né, enviou você. Então isso em hebraico significa Aer, Sheaer. Aer, Asher, Aer. Eu sou o que sou, ou serei o que serei. Seria mais ou menos isso traduzido. Então, por isso que não existe uma definição do nome de Deus, porque cada nome tem um significado e faz a similaridade com alguma coisa. Deus não se assemelha a nada, por isso que ele é o ser, ele é o que é, né? Eu sou o que sou. Então, na unidade aqui, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Deus é indivisível em essência, e a unidade se manifesta na Trindade. Então, nós temos um estudo na FATEST sobre a Trindade, se matricula lá, tá? De graça, você pode estudar aí à vontade sobre a Trindade. Deus Trino, se eu não me engano, tá? O nosso portal. Então, lá você vai ter informações melhores aqui sobre a Trindade, mas Deus quis, dentro dessa unidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se revelar aos seus filhos. Então, a unidade de Deus aqui, ela mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em poder, em grandeza, em essência, e a vontade dos três é uma vontade una. E ela se manifesta na vida dos filhos de Deus, que tem a própria virtude de Deus habitando dentro de si, que é o Espírito Santo. Então, o corpo é uma carcaça, porém é um templo, porque aqui dentro habita o próprio Espírito de Deus, que não está limitado a espaço, que não está limitado a tempo. Ele habita em mim, ele habita em você, ele habita nos filhos de Deus. E nós temos o nosso espírito que está ligado ao Espírito Santo de Deus. Isso é fantástico. Estude Deus Trino lá na FATEST, tá bom? Então nós temos também no nosso livro-texto sobre os nomes de Deus, você vai estudar sobre isso. E tem alguns aí de exemplo para vocês estudarem, tá? O acróstico impronunciável de Yahvé, o Jeová, eu sou, que é o YHWH, o Adonai, Senhor,
o El Shaddai Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então você vai estudar aí também sobre os nomes de Deus, tá? A existência de Deus. Então, eu acho que já não tem nem mais espaço aqui para me copiar, né, para vocês seguirem aí, mas eu vou ditando aqui, depois vocês vão acompanhando aí no livro o texto. A existência de Deus, as provas clássicas, cosmológica, a causa primeira, né, o cosmo, o universo. A teleológica, o propósito do universo. A ontológica, a existência necessária. A moral, a consciência humana. E a revelação suprema, Cristo. Hebreus 1, do 1 ao 3. Então, a existência de Deus, a prova clássica, cosmológica. Por que cosmológica? Eu gosto de rabiscar, né? Eu vou fazer aqui um círculo. Pronto, isso aqui é o universo. Até onde se sabe, o universo está se expandindo, né? Mas ninguém conseguiu chegar às fronteiras do universo, com o além. Mas sabemos que o universo é algo arquitetado, é algo... muitos dizem que veio de uma explosão, e essa explosão deu a origem a todos os sistemas, a todos os planetas, enfim. Mas, dentro dessa questão cosmológica, qualquer físico, mesmo que seja ateu, ele, dentro do seu estudo, não pode negar a existência de um arquiteto, de um criador, de um formador disso aqui. Existe, né? É impossível do nada, o nada é incompreensível. Né? Talvez o nada para eles é a fronteira da eternidade temporal. A mente só conseguiu ir o cognitivo até uma parte eterna e depois não conseguiu passar disso. Né? Sendo que o Criador está acima de tudo isso. Aí nós temos a parte teleológica. Por que a criação disso? Foi para ter planetas avulsos, sistemas, o sistema solar, os outros sistemas aí também, avulsos, sem nada. Né? Por quê? Há um propósito na criação desse universo. E se Deus escolheu um único planeta para que ele tenha vida, para que ele tenha existência, no meio de todos os outros planetas, que até agora estão varrendo o universo, não encontraram vida e não vão encontrar, porque só existe vida aqui no planeta Terra, né? Porque Deus quis que fosse aqui. E todos os outros que estão à sua volta existem por causa desse. E aqui dentro se cumpre a questão da ontológica, né? A existência necessária. Essa existência necessária do cosmo, do surgimento do planeta, e para a vida nesse planeta tem um propósito. Tá? E dentro desse propósito, o plano de Deus em ação. Vivemos sobre um plano de Deus. Parabéns, você descobriu isso agora. E no final da sua vida, você vai entender, você vai ver o porquê desse plano. Talvez hoje é impossível, né? Claro. Mas quando o Senhor se manifestar, nós, falei você, mas eu também, iremos entender o sentido, o plano, o porquê de tudo isso. Sabedoria. Estamos acabando, tá? Sabedoria. Deus conhece todas as coisas, escolhe sempre os melhores meios e fins, sua sabedoria guia a história. Romanos 11, 33. Não existe nenhum ser na face da terra mais sábio que o Senhor Jesus. E se você analisar, eu tenho um livro chamado A Pedagogia de Jesus Cristo, a forma dele ensinar, a forma dele comunicar, a forma dele sobressair as ideias humanas. Quando ele foi perseguido de todas as formas e várias ciladas sendo aí arquitetadas contra ele. Foi pego em adultério, a lei nos manda apedrejá-la. O Senhor, que dizes? Eu digo que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Né? Se Jesus fala, apedreja aquela mulher, ele ia contra tudo aquilo que ele ensinou sobre o perdão. Ele seria preso, porque só Roma poderia condenar alguém à morte, porque Israel estava subjugado ao Império Romano. E se ele fala, não mate, não apedreja, ele seria contra a lei de Moisés e contra aquilo que ele havia ensinado, que a lei não cairia nenhum tio, nenhum ponto dela, né? Então, a sabedoria humana, uma sabedoria fantástica. E a sabedoria de Deus, ela é dada aos filhos de Deus também, né? Mas aqui nós estamos falando da sabedoria do Senhor, que foge de qualquer
Sabedoria humana, por isso que o homem que se acha inteligente para Deus é um louco, né? O poder, o onipotente, nada é impossível para Deus. Porém, não quer dizer que nada é impossível para Ele, que Ele vai fazer a nossa vontade, porque nós achamos e aí acreditamos que para Deus nada é impossível e Ele vai fazer o que Ele quer, porque nós queremos que Ele faça isso. Não. A vontade de Deus não está subjugada à nossa vontade. Nada é impossível segundo a sua vontade, não conforme a minha vontade, tá? Ele é o Criador e sustentador de tudo e o poder manifestado na redenção e ressurreição. Então, o poder de Deus mantém todo esse plano e nada pode escapar da vontade dele. Pois bem, temos a santidade, aqui num ponto sobre o estudo da santidade que você vai ler aí. Pureza absoluta, separado do pecado, base de todos os outros atributos. Deus é santo, então nada contamina o Senhor e nada contaminará Ele, e Ele exige santidade. Então, se você quer se aproximar de Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que possa te afastar dele, da presença dele. Por isso que Ele chama a pessoa à santidade. Porém, o processo de santificação, tá? Ele é feito por obra do Espírito Santo. Ele que santifica. Então é Ele que faz dentro do calvinismo, nós ensinamos isso, né? A preservação dos santos. Essa preservação dos santos nada mais é do que um processo de santificação que leva o crente até Jesus, até o dia do juízo final, né? Até o dia da consumação dos séculos. Ele vai ser entregue ali prontinho, a obra do Espírito Santo de Deus. Santificou, concluiu, a santificação é consumado. Então esse é um processo. Então o Espírito Santo ele chama os seus eleitos para a santificação. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais longe do pecado você vai estar, mesmo ainda tendo a essência do pecado na sua vida. E se você cair, se você falhar, o Espírito Santo intercede por nós, conforme o apóstolo João escreveu nas suas cartas. Filhinhos, não pequeis, né? Vamos lá. Bondade. Deus é bom? Sim. Deus é bom. E em essência, em ação, Ele expressa o amor, a graça, a misericórdia. E essa bondade foi revelada de uma forma tão maravilhosa em Cristo Jesus. Por isso que aquele camarada lá, que era o jovem rico, chegou até Jesus e falou: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala: bom somente a Deus. Sabe por que o Senhor falou isso? Mesmo o Senhor sendo bom, porque Ele acreditava que uma pessoa poderia ser boa o suficiente para se auto-justificar. E se você ler a história, você vai ver que ele está tentando uma justificação própria. Eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. E o Senhor Jesus falou: só falta você dar os seus bens aí aos pobres, largar tudo e seguir-me. Aí ele montou no camelo e foi embora. Não era bom coisa nenhuma, né? Então a bondade mesmo vem de Deus. Deus é bom. Ah, mas o mundo está um inferno, tem gente bombardeando crianças, está acontecendo um monte de assassinato e fome. Olha, ele disse que isso ia acontecer porque isso é causa do pecado, do maligno, do reino das trevas. E esse processo, esse tempo de aflição, ele não atinge a eternidade, tá? Então, Deus, ele vai cumprir a sua justiça. Por isso que o Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, que serão saciados, né? Ficarão satisfeitos com a justiça de Deus. Ele é bom, e dentro da bondade ele aplica a sua justiça. Tem várias bibliografias que você pode consultar. Temos a Berkhof, né, a Teologia Sistemática. Se quer adquirir uma Teologia Sistemática, um livro, adquira da Berkhof. Louis Berkhof, né? Louis é um nome francês, viu? Meu nome Clóvis vem de Louis. As Institutas de João Calvino, você também deve ter aí no seu acervo literário. Os Atributos de Deus de Pink, também recomendo para vocês. A Teologia Sistemática de Charles Rhodes e outros que você encontra na nossa bibliografia. Quero deixar um forte abraço para você. Desejo continuação de bons estudos. Pesquise, se qualifique e sirva o Senhor com excelência. Até a próxima disciplina, Cristologia.